Olá, olá. Olá, boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live. Doutora Laís, Dona Rita, João Oliveira. Boa noite, gente boa de Deus. Vamos aguardando as pessoas entrarem, ver quantas pessoas vão atender hoje a nossa live. Quem estiver entrando e já quiser ir mandando no aviãozinho para outras pessoas o link da nossa live, a gente vai ficar muito feliz por isso. Boa noite, João. Obrigado por participar. Fala, Dr. Hoff, meu amigo querido. Estamos juntos. Vamos fazer essa sem rótulo voar. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Carla. Eu vou dar só um tempinho para as pessoas entrarem e a gente vai começar a falar a respeito do nosso tema de hoje à noite. Como é que foi o dia de vocês hoje? Espero que vocês estejam tendo um dia de paz, um dia de bênção. Meu amigo Antônio entrou aí. Que maravilha. Estamos em 20 horas e 3 minutos. Hoje foi um dia bastante corrido. Acabei de terminar a última reunião do dia, exatamente às 19h59. Terminei a reunião e já liguei o celular e entrei aqui. Para a gente começar a falar e termos esse tempo juntos, né? Boa noite, meu amigo Antônio. Muito bom ver você, ainda que por aqui. Alessandra, Denise, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom, eu vou começando a falar enquanto as pessoas entram, para que a gente possa otimizar o tempo, né? A gente não perder tempo aqui. E quem quiser depois vai poder assistir essa live gravada. Como não poderia deixar de ser, eu vou falar hoje sobre Reino de Deus, sobre o Reino de Deus, né? E alguns entendimentos a respeito do Reino de Deus que nós precisamos ter. E eu quero focar no texto de Mateus 6, de 25 a 34. Esse é um texto bastante famoso, bastante recitado por todos os cristãos, por todos eles, e que muitas vezes nós conhecemos o texto, mas não entendemos o contexto. Nós conhecemos o texto, nós recitamos o texto, nós repetimos o texto, mas nós não entendemos o que está escrito no texto. Nós temos uma vaga, um vago entendimento do que está escrito ali. Então eu queria explorar isso de uma forma bem direta hoje, para que a gente fale sobre o Reino de Deus, como sempre. Esse é o meu assunto. Se você já viu na minha bio do Instagram, eu sou alguém com um assunto só. Eu sou uma música de uma nota só. Eu só sei falar do Reino de Deus. E me orgulho muito disso. Qualquer assunto que você falar comigo, nós vamos acabar no Reino de Deus. Se a gente falar de futebol, nós vamos acabar falando sobre o Reino de Deus, porque esse é o tema que move a minha vida. É fazer com que o Reino de Deus se estabeleça e levar esse entendimento à mente das pessoas para que elas possam participar desse reino ativamente. Não como uma religião, não como um clube de pessoas que se aglomeram em torno de uma temática, mas como uma realidade eterna. O reino de Deus é uma realidade eterna, uma realidade que se manifestou há 2000 anos atrás, ela é presente e ela está moldando o nosso futuro. O reino de Deus está aqui agora. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa foi a mensagem de Jesus. Eu quero ler um texto
do próprio Jesus. Lembrando que nós falamos nas lives passadas, na primeira live, nós falamos sobre a fórmula do sucesso, que está em Josué 1, 8 e 9. Quem esteve vai lembrar, pensar, falar, agir, segundo a palavra de Deus, para construir a sua prosperidade e ter sucesso por onde você andar. E por onde você andar, fala dos territórios que Deus entregou a você. Existe um território que Deus entregou para você, para que você possa governar. E nós vimos que o Gênesis mostra isso. O Gênesis traz esse entendimento, né? Todos nós temos um Éden para cultivar e proteger. Você tem um Éden para cultivar e proteger. Você é pleno neste lugar. Você tem um lugar de força onde você é o maioral. Você é o melhor, você é o leão da savana, você é aquele que Deus escolheu para brilhar naquele lugar. Então, nós vamos passear por tudo isso, mas eu quero falar sobre o texto de Mateus 6, 25 a 34, um texto muito famoso. Eu estava lembrando das lives, a gente falou sobre o segredo do sucesso e depois nós falamos sobre o algoritmo da vida, que só você pode modificar o algoritmo da sua vida. Se você modificar os argumentos de entrada, você pode ter novos resultados como saída. Quem participou vai lembrar bem do que nós falamos, do algoritmo da vida, né? A frase judaica que diz que um cavalo é um cavalo e um homem pode ser aquilo que ele quiser ser. Você é da mesma espécie de Deus, Deus é criador e só você pode criar soluções para esse tempo. Um animal qualquer vive por instintos, você tem o poder criativo e imaginativo de transformar a sua existência e, por consequência, transformar o seu futuro. Portanto, muitas coisas que você considera como identidade são apenas um estado. Você não é pobre, você pode estar pobre, mas Deus fez de você alguém rico e você precisa manifestar essa prosperidade. Você não é infeliz, você pode estar triste, mas Deus fez de você alguém feliz e Deus quer que você manifeste essa alegria, essa felicidade para fora, que você troque as suas vestes de louvor e não o espírito abatido, né? Ao invés de luto, vestes de louvor. Então, nós queremos que você entenda que muitas situações da sua vida não definem você. Elas apenas são coisas que aconteceram com você e tudo vai depender do que você faz com o que fizeram com você. Essa é a reprogramação da sua vida, o algoritmo da vida. Você tem escolhas. Você tem escolhas. Se fizeram algo muito ruim com você, transforme esse fracasso no seu maior sucesso. Transforme essa dificuldade na sua plataforma para que a glória de Deus seja vista em você. A glória de Deus seja vista em você. Para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, sem mais delongas, eu quero falar sobre buscar o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Nós falamos isso como um mantra cristão. Buscar o reino, buscar primeiro o reino de Deus. Mas o que é buscar primeiro o reino de Deus? Então vamos ler Mateus 6, de 25 a 34. Está escrito: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Interessante esse versículo, né, que ele fala, não andeis ansiosos. Essa é a mesma palavra utilizada lá em Filipenses 4, 6, que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. A raiz dessa palavra no grego é merímenas, que é mente vacilante, mente dividida. Sabe o que é a ansiedade? É crer, mas não crer. É crer e vacilar. É estar dividido entre o hoje e o amanhã. É achar que o amanhã vai
trair você, que o amanhã vai pregar em você uma peça. Mente dividida. Eu não estou confiante de que as coisas vão acontecer da forma que eu gostaria. Então a minha mente está em curto. Ela está em curto, ansiosa em todo o tempo. Então Filipenses 4,6 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Pela oração e súplica com ações de graça. Aqui já fica uma primeira lição. Tem gente se preocupando ao invés de estar orando. Tem gente se preocupando ao invés de estar orando. Se você estiver com algum desconforto no seu coração, apresente as suas questões diante de Deus. Para que se preocupar se você pode orar? Para que se preocupar se você pode falar com aquele que é dono de todas as coisas? Com aquele que não conhece nem passado, nem presente, nem futuro. Toda a tríade do tempo está desnuda diante dele. Ele conhece todos os aspectos da sua vida e vê você sempre pelo seu momento de maior força. Ele nunca te vê pelas suas dificuldades. Ele vê você por quem ele te chamou para ser. Então Deus não está preocupado com o seu amanhã. Então, a partir de hoje, você está proibido de ficar preocupado com aquilo que Deus não está preocupado. Eu vou repetir. Você está proibido de ficar preocupado com aquilo que Deus não está preocupado. E eu vou colocar de outra forma. Você está permitido a se preocupar com tudo aquilo que Deus não se preocupa. Desculpa, você está permitido a ficar preocupado com tudo aquilo que Deus se preocupa. Se estiver alguma coisa aí que você pense que Deus está preocupado a seu respeito, pode ficar preocupado também, tá? A partir de hoje, eu libero você para se preocupar com tudo aquilo que Deus está preocupado a seu respeito. Acho que você vai ter dificuldade de achar algo para se preocupar a partir de agora. Você vai ter muita dificuldade para achar algo para se preocupar. Então, escreve aí. Eu posso me preocupar com o que Deus se preocupa. Escreve. Quem está participando. Bora, gente. Enfia esse dedão aí e escreve. Vocês são bons para escrever no WhatsApp? Para ficar escrevendo 2 horas seguidas, um monte de bobeira? Escreve aí. Eu estou liberado para me preocupar com tudo aquilo que Deus está preocupado. Fora isso, você não tem esse direito mais. Amém? Então, para que me preocupar se eu posso orar? E o que é orar se não me relacionar com o próprio Deus? Orar não é vãs repetições, não é um conjunto de vãs repetições, não é falatório inútil, não é despejar diante de Deus as suas mazelas. Orar é uma troca. Orar é trocar o fardo com Ele, é receber dele. Orar não é um monólogo, senão um diálogo. Orar não é falar, senão ouvir e responder. Ouvir e responder. Tem muita gente que entra diante de Deus e talvez Deus esteja ficando sufocado com tanta coisa que você leva para dizer as coisas que Ele já sabe. Para dizer as coisas que Ele já sabe. Tem gente orando para informar Deus. Parece o noticiário das 8, o Jornal Nacional. Parece que você entra diante de Deus, notícia 1, notícia 2, notícia 3, desgraça 1, desgraça 2, desgraça 3. Deixa eu te falar uma coisa. Você não foi chamado para orar dessa forma. Orar é uma troca com Deus. Orar é deixar diante de Deus aquilo que não faz sentido para você e receber de Deus aquilo que Ele tem para você, para aquele dia, aquela porção diária. Por isso que oramos todos os dias. Como você come e se alimenta todos os dias. Porque nós precisamos do pão diário, o pão que desce dos céus, a provisão e a palavra rema que vem dos lábios de Deus para aquele dia. Por isso que eu não consigo conceber alguém que não fala com Deus todos os dias. O meu momento de falar com Deus é de manhã, a primeira coisa que eu faço, ao abrir os olhos, ainda no escuro ali, eu tenho meu momento com Deus no escuro. Eu tenho meu momento com Deus ali antes de todas as coisas. Isso foi uma chave na minha vida. Eu já tive muita dificuldade para orar.
E Deus me deu um gatilho para a oração, que pode fazer sentido para você que está ouvindo aí. Qual é esse gatilho? Deus me deu uma chave, um segredo. Existe uma frase sobre mim, que é: eu não verei meu rosto sem antes contemplar a tua face. Todos os dias ao acordar, eu ia para o espelho me arrumar, né? Me arrumar para sair. E Deus me deu esse insight: eu não verei meu rosto sem antes contemplar a tua face. Desde o dia que eu entendi isso, nunca mais eu deixei de orar como a primeira coisa do meu dia. E deixa eu te falar, isso tem muito tempo. Isso tem bastante tempo, muitos e muitos anos. Foi uma chave virada para mim para entender a importância da oração. Por isso que quando eu saio de casa, eu saio como um leão. Eu estou pronto para qualquer reunião, para qualquer embate, qualquer dificuldade, porque eu falei com o chefe, eu falei com o maioral, eu falei com aquele que comanda os quasares, as supernovas, todas as estrelas. Ele chama pelo nome, ele é Senhor dos céus e da terra, ele é Senhor sobre todas as circunstâncias, nada lhe foge ao controle. E quando eu saio de casa, eu já alinhei tudo com quem comanda. Eu estou pronto para reinar em vida. Então, pega essa chave para você, pega essa chave para você. Ore, fale com Deus como a primícia do seu dia, como a primeira coisa. E ore para se relacionar com Deus. Não ore para despejar as suas agruras, as suas dificuldades. Fale e ouça. Muitas vezes nada fale, só receba. Só entre na presença dele, baixe as orelhas e fala: Senhor, a tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Respirar esse ar, estar diante do Senhor, ouvir a tua voz. Muitas vezes está em silêncio diante dele. Mas como um filho que se aninha no colo do pai, muitas vezes é isso que nós precisamos fazer apenas. É deitar no colo dele e deixar ele passar a mão sobre a nossa cabeça e ver a nossa vida ser transformada apenas por estar na presença dele. Tem coisas que não precisam ser ditas. A gente valoriza muitas vezes as palavras. Tem coisas que não precisam ser ditas, que se uma palavra for colocada, perde a força e o significado. É apenas um relacionamento. É um contato íntimo com o seu Pai que está nos céus. Então não entre ansioso na oração. Se conecte ao seu Pai. E deixa eu te falar, a oração ela não serve para informar a Deus. O texto de Mateus fala sobre isso. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus está cuidando de todas as coisas. Nenhuma estrela cai do céu sem a permissão do Senhor, nenhum cabelo da sua cabeça, nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão dele. Ele a tudo comanda e governa. Ele está cuidando de você, ele está cuidando dos seus sentimentos, ele está cuidando do que importa para você. Sim, Deus está mais interessado no seu sucesso do que você jamais pôde ou poderá estar. Você está mais preocupado, você que é pai e mãe, você está mais preocupado com o sucesso do seu filho do que com o seu próprio sucesso. Você que é pai e mãe vai me entender perfeitamente. Perfeitamente. Deus está preocupado com o seu sucesso. Deus está ocupado com o seu sucesso. Deus está trabalhando por isso. Meu pai trabalha até agora. Deus é um Deus trabalhador e ele está trabalhando por aqueles que nele esperam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Aleluia. Qual de vós, por ansioso que esteja, seguindo o texto, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida?
O que você pode acrescentar à sua vida por meio da ansiedade? Nada. A ansiedade não te põe em ação. A ansiedade paralisa você e deixa você em frangalhos, com medo do que vai acontecer. Deus está à procura de cooperadores, aqueles que vão operar conjuntamente com Ele para trazer as modificações pelas quais o mundo precisa passar, começando em você. Veja, você não pode transformar nada fora sem primeiro ser transformado por dentro. Eu acredito em pessoas que são transformadas por dentro, para então transformar tudo ao seu redor. Você não pode gerar transformações perenes se você não for modificado por dentro. Então a sua ansiedade não ajuda você, senão atrapalha você. Por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Mulherada, mulheres que me ouvem, por que vocês andam ansiosas com o que vão vestir, tendo esse guarda-roupa tão cheio de roupa que vocês têm? Não sei se na sua casa é da mesma forma, mas na minha as mulheres demoram para se vestir. Eu uso muito roupa preta, facilita se vestir, e camiseta. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Os lírios do campo estão se desenvolvendo e se vestindo de uma forma majestosa. Eles estão crescendo e se desenvolvendo de uma forma majestosa. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Será que você pode crer que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando da sua vida? Deus está cuidando da sua história. Ele está cuidando da sua história. Ele é o autor da sua história. Você está na história de Deus, ou Deus está na sua história. O sentido não faz diferença, porque ambas se mesclam. Você está na história de Deus. Ainda que Jesus te chame de homem de pequena fé, isso é algo maravilhoso. Veja que ter uma pequena fé é um estado, como eu comecei a falar. Você pode ter uma pequena fé, isso fala que a fé possui medida. Então você pode crescer em fé, você pode crescer espiritualmente. Como você cresce em fé? Em conhecimento de Deus, em aproximação de Deus. Porque fé, se não é a fé em uma pessoa, fé é a fé em uma pessoa, fé é a fé em uma pessoa, fé é a fé no Filho de Deus. Você não pode crescer em fé se você não conhecer quem Ele é. Por isso você precisa orar. Por isso você precisa pensar, falar, agir. Se encher da palavra de Deus para que você possa conhecer quem de fato Deus é. E adivinhe, quando você conhecer quem Deus é, em pouco tempo você estará conhecendo quem você de fato é. Porque a melhor forma de saber como algo funciona é conversar com o fabricante. Então, quando você conversa com Deus, Ele revela cada funcionalidade que foi colocada em você de uma forma esplêndida e única que ainda não havia se manifestado. Deus quer revelar tudo isso a você. Deus quer mostrar quem você é, não só para você, mas Deus quer revelar você para o mundo. Eu creio nisso. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. As pessoas que não conhecem a Deus é que estão se debatendo de um lado para o outro para ter o que comer, ter o que beber ou pensar no que vestir. Nós que conhecemos a Deus, sabemos que todas as coisas estão conjuntamente cooperando para o nosso bem, porque amamos a Deus. Todas as coisas estão conectadas.
Ainda que eu passe por um tempo de falta, eu sei que Deus está preparando uma superabundante graça sobre a minha vida naquilo que me faltou, naquela área. E em pouco tempo eu verei a glória de Deus se manifestar naquela área específica. Naquela área específica. Você crê nisso? Eu creio que viverei o melhor de Deus nessa terra. Eu creio que viverei em cada área da minha vida. Em cada área da minha vida. Os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha o que está escrito, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, qual é o sentido de orar como você tem orado? Despejando um caminhão de coisas diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa informar a Deus a respeito das tuas necessidades, porque a oração foi feita não para informar a Deus, mas para transformar você. A oração não informa, a oração transforma. A oração tira você do lugar de vítima para o lugar de protagonista da sua própria história, onde Deus pode contar você para construir o futuro pelo qual você está orando. Esse é o motivo da oração. É o lugar onde Deus fortalece você para dizer a você, vai lá e resolva, tudo já está preparado. Lembra de Ezequiel? Ezequiel, podem esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, entra em ação e coloca esses ossos para terem um destino novo. E Deus diz a Ezequiel, profetize. Ezequiel, faça alguma coisa você. E Deus está dizendo, você é a resposta da oração que você vem ecoando há tanto tempo nos céus. Você está sendo preparado em oração para ser o agente da transformação pela qual você ora. Amém? Vosso Pai Celeste sabe, lembra disso, quando você entrar em oração, vosso Pai Celeste sabe do que você necessita. Deus não está espantado com o rosário que você vai apresentar a Ele de dificuldades. Não vai se assustar. Deus não vai falar, oh meu Deus, e agora o que vamos fazer? E Deus sequer ficará ansioso ou preocupado, mas Deus vai dar a você ferramentas para agir nessa situação. Entre a ação e a reação existe a escolha. Deus está dando a você ferramentas para agir no meio da dificuldade que você está passando. Ferramentas para agir. Amém? Ferramentas para agir. Buscai, pois, em primeiro lugar, aí vem o foco da nossa conversa, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente repete isso tanto, né? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E o que seria buscar o reino de Deus e a sua justiça? Fica uma pergunta aqui para nós. O que é buscar alguma coisa que você não sabe o que é? E se você achar, como você vai saber que encontrou aquilo que você não sabe o que é? E talvez você vai encontrar e vai lançar fora porque você não sabia que encontrou aquilo pelo qual estava buscando. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que seria buscar o reino de Deus? Essa é uma pergunta interessante. O que é um reino? Se a gente for para o inglês, eu já falei em outros lugares, quem já me ouviu, a palavra reino, usando o inglês para ficar mais fácil, é a palavra kingdom, que significa the dominion of a king, o domínio de um rei, ou seja, um território onde existe um governante supremo, onde sua palavra é a verdade, sua palavra é a lei, sua palavra é o veredito e o decreto, e o nome deste governante é o rei. É o rei. Portanto, um rei é o senhor sobre um território. E dentro desse território você tinha, nos tempos passados,
você tinha outros tipos de governança. Por exemplo, os ducados, dukedom, os earldom, os condados, os baronatos e os lords, os senhores feudais. E cada um desses tinha poder sobre um território dentro de um território de um outro mais poderoso do que ele. O que eu quero dizer, todos nós temos um lugar de força, lembra do território? Todos nós temos um Éden para cultivar e proteger. Por isso Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque você tem um lugar para governar. A proposta de Deus é que você reine em vida. Mas o que é o reino de Deus? Para entender o reino de Deus, nós precisamos entender como um reino funcionava. Como um reino funcionava. Eu estava escutando um pastor falar, um pastor muito famoso no passado, falar sobre uma vez que ele esteve na Inglaterra, no Reino Unido, e ele estava pregando num prédio, e esse prédio era um prédio muito antigo, muito velho, e ele conversava com um pastor inglês, o pastor dono daquela igreja, né, o líder daquela igreja. Ele falava, poxa, a sua igreja está tão velha, assim, não tem muito cuidado. E o pastor inglês falou para ele, não, a gente ficou sem a posse da igreja durante um bom tempo, porque a rainha, na época era a rainha Elizabeth, por conta das guerras que houveram, ela confiscou aquele prédio como um prédio estratégico para ser usado pela coroa. E o pastor que estava falando com ele falou assim, mas como pode ser isso? Como assim a rainha pegou o prédio para ela? E o pastor responde, ela pegou porque ela é a rainha, tudo aqui é dela. E ele ainda fala algo interessante, ele fala, por acaso você não notou que todas as notas da nossa moeda, da nossa libra, tem o rosto dela? Você nunca se perguntou por quê? Aí o pastor americano pergunta para ele, mas por quê? Aí ele responde, ora, o rosto dela está em todas as notas do nosso dinheiro, porque todo o nosso dinheiro é dela. Olha só o que eu quero dizer para você. Olha como alguém que está inserido em um reino pensa. Nós estamos numa sociedade ocidental, nós estamos aqui no Brasil inseridos numa cultura judaico-cristã, mas a realidade do reino não é uma realidade normal para nós, não é uma realidade normal. Então quem conhece, quem já foi na Inglaterra, quem já foi em Bahamas, como eu visitei, por que em Bahamas, quando você dirige em Bahamas, a mão é invertida? Porque Bahamas era colônia da Commonwealth, Bahamas era colônia da Inglaterra, então toda a cultura de Bahamas, apesar de ser um país quente, um país, né, um país assim no Caribe, as pessoas, eu tive com a Flávia lá e com as crianças, nós fomos numa casa de chá, as pessoas numa casa de chá, todas vestidas como se estivesse na Inglaterra a 5 graus, todas de terno, num lugar a 34 graus, tomando chá da tarde, porque eles se sentem ingleses, eles foram colonizados por ingleses, e a cultura deles é uma cultura totalmente inglesa. Então, o contexto do reino é importante, porque o reino é o lugar onde há um rei soberano. E todas essas pessoas que eu falei, os duques, os condes, os barões, os lordes, todos eles se tornavam nobres sendo nomeados pelo rei. Sendo nomeados pelo rei. Então, o que é buscar o reino de Deus? A primeira coisa para se buscar o reino de Deus é buscar o reino de Deus em você. Em você. Você primeiro precisa ser um súdito do rei. Você primeiro precisa ser um súdito do rei. E eu quero repetir. Você primeiro precisa ser um súdito do rei. Para que então o rei possa dar destino a você dentro daquele território que ele governa. O que eu estou querendo dizer? Você precisa reconhecê-lo como rei, servi-lo, alinhar-se à cultura, entrar em consonância com o rei, para que então ele possa dar destino a você. E o que era dar destino? Lembra dos
dos filmes de antigamente, que alguém se ajoelhava diante do rei e ele colocava a espada de um lado e do outro dos ombros e dizia: eu te nomeio, e ele dava um destino. Eu te nomeio chefe da guarda do rei. Eu te nomeio no território do rei, o rei dá destino a seus súditos. No território do rei, o rei dá destino a seus súditos. Então está aí você, perdido na vida, sem saber o que fazer e para onde ir, sem ter ação, sem ter poder para agir, porque não sabe o que veio fazer na vida. A primeira coisa que você deve fazer é submeter-se ao Rei Eterno, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que veio há 2000 anos atrás e inaugurou um novo tempo, inaugurou um tempo de vida, de paz, justiça, alegria e prosperidade, que está preocupado em fazer você ser melhor hoje do que jamais foi e amanhã do que hoje você é. Mas para isso você precisa submeter toda a sua vida a Ele, ou seja, dizer: você é o meu rei, eu o reconheço como o meu rei. E isso acontece primeiro dentro. Isso acontece primeiro dentro. Isso acontece dentro de você. Dentro de você. Então, Jesus não pode ser rei só das suas finanças. Tem gente procurando a Jesus para ficar rico. Legal, cara. Jesus tem segredos para que o seu sucesso aconteça, e eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Deus não tem problema com a riqueza. Deus não tem problema com a riqueza, porque não há nobreza na pobreza. Deus não tem problema com a riqueza. Mas o sentido da vida não é só esse. Isso também está incluso. Deus quer que você seja próspero em todos os aspectos da sua vida. Mas como vai seu casamento? Como vão os seus relacionamentos? Como vai a justiça nos negócios que você pratica? Como vai tudo? Como vai a sua paternidade? Como vai a sua filiação? Como vão as suas amizades? Quem você é e o que dizem de você? O que o contexto está falando a seu respeito? O mais importante é o que Deus está dizendo sobre você. Primeiro, capture o que Deus diz a seu respeito. Seja transformado por Ele, submeta todas as áreas da sua vida, todas. Ah, Daniel, você não sabe. Puxa, eu vou na igreja, eu isso, eu aquilo, mas essa parte aqui não. Ninguém toca no meu calo. Pisou no meu calo, eu dou cotovelada. Negão, deixa eu te falar, amigão, submeta todas as áreas da sua vida ao seu rei. Sujeite-se ao seu rei. Seja de fato um súdito deste reino. Ah, Daniel, você não entende. Eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas mulher é meu fraco. Essa parte não vai funcionar. Se ele não for o centro de toda a sua vida, você nunca vai viver ou buscar primeiro o reino de Deus. Porque as demais coisas só serão acrescentadas àquele que se rendeu de fato a esse rei. Aquele que é um súdito de verdade. Lembra da parábola das minas? Existem os bons servos, os maus servos e aqueles que estão em rebelião. Eu espero que eu esteja falando com uma gama de servos daquele rei que foi tomar para si um reino e então voltar. Nós estamos falando com servos, não daqueles que estão em rebelião. Aqueles que estão em rebelião vão sempre dizer: aqui não. Você pode até ser rei, mas nessa área não. Essa área você não toca. Não existe nenhuma área da sua vida que você possa deixar de fora do governo de Deus. Porque se essa área existir, ela vai, por fim, destruir todas as demais. Eu queria te falar uma outra coisa, uma coisa um pouquinho mais tranquila. Mas se você deixar alguma coisa fora do governo de Deus,
Adivinha quem está reinando? Só existem 2 governos. A Bíblia fala que ele vos tirou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se algo não está no reino dele, está sendo governado pela concorrência. E vai te destruir, e vai te pegar. Então, entregue toda a sua vida a ele. Formate tudo de acordo com o que ele diz. E adivinha, as coisas vão entrar em consonância. As coisas vão soar junto para o mesmo lado e produzir o sucesso que você necessita. Tem gente chata, viu? Tem gente chata. Vocês falam de sucesso. Você quer que eu fale de quê? De fracasso? Tem gente que é amante do fracasso. Tem gente que fica feliz em estar triste. Tem gente que gosta de mostrar as suas dores. Pare de fazer publicidade das suas dores e comece a mostrar o que Deus está fazendo em você. Comece a mostrar ao mundo as vitórias que Deus entregou a você e por meio de você. O mundo não precisa de mais uma vítima ou de um fracassado. O mundo precisa de pessoas alinhadas com Deus que se levantam para fazer aquilo que Ele os chamou para fazer. Deus chamou você para fazer algo. E depois que você rende o seu coração a Ele, depois que você rende cada área da sua vida a Ele, você está pronto para ouvir a nomeação. Eu intitulo você Duque de Essex. Eu intitulo você Conde do Guará. Eu intitulo você Barão do Lago Sul. Eu intitulo você Lorde de Balneário Camboriú. Eu intitulo você Senhor sobre a área da saúde. Eu intitulo você... E aí vai, ache o seu lugar de força, mas alinhe primeiro o seu coração ao coração de Deus, para que Ele possa levantar você com propriedade, com propriedade. 20:43, o tempo corre. Buscai, pois, em primeiro lugar, buscar é ativo. Não deixe de buscar, ninguém buscou o reino de Deus, nós buscamos o reino de Deus. Você não para de buscar o reino de Deus, porque é igual andar de bicicleta, se você parar você cai. É igual quem faz exercício físico. Exercício físico tá aí o Hoff, que é meu parceiro de malhação, que pode falar bem. Exercício físico... você atingiu um corpo bacana, né? Você está com a saúde em dia. Atingi o físico e vou parar. Funciona? Funciona? Não funciona. Nós buscamos e continuamos a buscar. Busca é ativa e não passiva. É intensa e não relapsa. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é a sua palavra. A justiça de Deus está condensada no conjunto de leis escrito nesse livro aí, que você talvez tenha em casa para decorar a sua casa, mas é o livro que formatou o mundo em que você vive. Se você está numa cultura judaico-cristã, é porque este livro formatou o mundo em que você está inserido. Então, nunca esqueça, Josué 1:8 e 9 que falamos, pensar, falar, agir. Pensar, falar, agir. Pensar, meditar de noite, buscar intensamente o que Deus diz. Como o Patalo colocou, corpo, mente, espírito. Corpo, mente, espírito. Pensar, falar, agir. Pensar, meditar de noite, no que Deus diz, na sua justiça, no seu livro de leis. Um livro de leis é um livro de regras e promessas. Ali está escrito, se você fizer isso, acontecerá aquilo. Se você fizer tal coisa acontecerá. A Bíblia é um livro de regras de uso dessa máquina perfeita que é o ser humano, que é você. Ali estão as regras. Não é como um manual do fabricante? O manual do fabricante ele tem regras de uso, ou seja, se você jogar esse secador de cabelo na água, ele vai queimar. Isso é uma regra.
Você não faça isso que vai dar errado. Mas ele também tem promessas. Se você apertar o botão 1, ele vai vir um ventinho um pouquinho mais frio. Se você apertar o botão 2, um vento mais quente. Se você trocar o bico, você vai ter um direcionamento melhor para o cabelo. Não sei por que eu estou falando de secador de cabelo, sendo que eu tenho tão pouco cabelo aqui para mostrar. Mas assim, a Bíblia é como o manual do fabricante. Lembra que eu falei que orar é como bater um papo com o fabricante? A Bíblia é esse manual, regras e promessas. Se você usar o produto assim, você terá esse resultado. Se você fizer um mau uso dele, adivinha, a máquina vai quebrar. Então, cuidado para não quebrar a máquina. Olha o que Deus diz, porque aquilo que Deus diz para você não fazer não é para limitar você, senão para proteger você. Para cuidar com que você seja bem-sucedido. Agora, firme nas promessas. Olha o que Deus diz que acontecerá com você ao cumprir princípios. Fixe nisso e viva o melhor de Deus nessa terra. Então, seguindo aqui para a gente acabar muito tempo e nada dito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais que você está almejando viver será acrescentado a você. Se você se submeter a sua vida a Deus e se você entender qual é o seu chamado para a vida, a sua nomeação. Lembra? Eu te nomeio duque desta área. Eu te nomeio Senhor sobre este território. Então você vai ter todas as coisas que você almeja acrescentadas. Todas as coisas acrescentadas. Então para de correr igual uma barata tonta atrás de tanta coisa. Alinhe-se a Deus, a sua palavra, entenda o propósito da sua vida. Lembra? Um homem deveria ter 2 aniversários. O dia que nasceu e o dia que descobriu por que nasceu. Um homem deveria ter 2 aniversários. Por que você nasceu? Essa é uma resposta que precisa ser dada hoje, já. E você não vai descobrir isso sem Deus. Você não vai descobrir isso sem Deus. Bata um papo com o fabricante. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Tem gente ansioso com amanhã. Tem gente se debatendo com amanhã. Não se preocupe com amanhã. Planeje o amanhã. Planejar é diferente de se preocupar. Preocupar é perder a ação. É perder a paz. Planejar é entrar em ação e programar a paz. Você guardou essa? A inquietação te rouba o amanhã. A inquietação te rouba o amanhã. E de quebra, destrói o seu hoje. E de quebra, destrói o seu hoje. Portanto, planeje o amanhã. Planeje o amanhã. Entre em ação agora, fazendo com que o seu amanhã aconteça. Sabe qual é a minha definição de planejamento? Minha definição de planejamento é o eu de hoje encontrando o eu do futuro. O eu de hoje trabalhando com o eu do futuro. As coisas que você está planejando e mandando para o seu futuro vão encontrar a sua nova versão naquela época ou naquela temporada ou naquele tempo que você planejou. Então, planeje o seu futuro, mas não se inquiete com ele. Planeje o seu amanhã, trabalhe por ele. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Olha que interessante. Olha o que Deus está dizendo. O amanhã está trabalhando por você. O amanhã está trabalhando por você. Guarda isso. O amanhã está trabalhando por você. Então, planeje o seu amanhã. Entre em consonância com o que os céus estão propagando. Deus está preparando um amanhã maravilhoso. Lembre-se sempre do que eu falo, Deus está no seu futuro. Qualquer futuro sem Deus é um futuro catastrófico. E esse futuro simplesmente não existe. O amanhã está trabalhando por você. O amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha que interessante.
Eu gosto muito dessa parte do texto e as pessoas entendem mal essa parte. Como assim o mal do amanhã? Mal aqui não é diabo, não é inferno, não é capeta, não é coisa horrível, maquiavélica. Aqui é dificuldade. A palavra mal nesse texto no grego é dificuldade. Sabe como eu leio isso? Todos os dias vêm desmontados. Olha que legal. Todos os dias vêm desmontados, como um quebra-cabeça ou um Lego. Então, todos os dias, todas as peças para que você tenha um excelente e maravilhoso dia já estão disponíveis a você. Mas você vai ter que colocar as peças no lugar certo. Ninguém vai fazer isso por você. Então tem gente reclamando do seu dia. Adivinha, você é quem faz o dia acontecer. Se o seu dia está esquisito, estranho, você não montou o quebra-cabeça. Você não entrou em ação para montar o quebra-cabeça. Basta cada dia o seu próprio mal ou a sua própria dificuldade. Monte o quebra-cabeça. Queridos, tem tanto para falar a respeito do reino de Deus. Eu quero falar em Gênesis 1:1 e falar sobre Gênesis 1:28. Mas quem foi abençoado aqui? Quem está aqui e foi abençoado? Deixa eu ver. Quem já recebeu algo aí? Quem já recebeu algo aí, fala para mim. Eu não vou alongar porque nós estamos chegando a 1 hora de live já. Eu vou falar na semana que vem, eu quero falar sobre Gênesis 1:1. Nós vamos continuar falando sobre o que é buscar o reino de Deus. Nós vamos falar sobre Gênesis 1:1 e nós vamos falar sobre Gênesis 1:28. Tem alguns segredos em Gênesis 1:1 e Gênesis 1:28. Vamos lá? Vou deixar um chorinho aqui para vocês ouvirem. Gênesis 1:1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Você lembra que Deus é um Deus trino, que todas as coisas são três, profundidade, largura, altura. E no princípio, tempo, criou Deus os céus, espaço e a terra, matéria. E nós vamos falar dessa implicação das três áreas de governo, também sobre a vida do homem. Gênesis 1:28. Quando Deus diz, 1:26-28, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele fala assim, frutifique, ocupe e governe. Frutifique, ocupe e governe. Eu quero falar sobre esses três aspectos. E nós temos três dimensões do governo do homem. Ser frutífero, ocupar, fazer, promover a ocupação e ter domínio sobre todas as coisas. Ser, fazer e ter. Nós vamos falar sobre ser, fazer e ter. Nós vamos falar sobre tempo, espaço e matéria, ser, fazer e ter. Mas isso é curiosidade para terça que vem, que tem a ver com o reino de Deus, tempo, espaço e matéria, e ser, fazer e ter. O que será que tem? Não sei. Então, chama todo mundo, terça que vem. Se isso está sendo bênção para você, por favor, o intuito dessas lives é abençoar a vida das pessoas como você. Então, terça que vem às 8 horas, chame o máximo de pessoas, fale, gente, tem algo legal que eu tenho visto. As lives estão ficando salvas, nós salvamos a primeira sobre a fórmula do sucesso, a segunda sobre o algoritmo da vida, a terceira agora é sobre buscar primeiro o reino de Deus, e nós vamos falar a quarta live seguida, falando sobre as três dimensões do governo de Deus, e eu espero que você não perca de forma alguma. Amém? Então, gente, eu quero, como eu faço todas as vezes, orar com vocês e encerrar crendo que Deus entregou algo para você. Se você capturou uma parte do que nós falamos aqui, isso foi edificante para você. Deixa eu te pedir uma coisa. Coloque em ação a palavra que você recebeu.
O mais importante para mim aqui não é aplauso, não é dizer, ai, que live legal. Se você não entrar em ação, não valeu de nada. Então pegue algo que foi importante para você e entre em ação. Você tem uma janela de 24 horas para entrar em ação, senão essa mensagem some da sua mente. Some. Porque o seu cérebro é muito inteligente, ele vai realocando memória e espaço e você vai se envolvendo com outras coisas. Então, em 24 horas, você tem uma janela para pegar algo daqui e colocar em ação. Então, eu quero te incentivar. Grave um vídeo. E se você gravar, me marca lá no vídeo. Mas, assim, propague a mensagem. Fale disso com alguém. Repense alguma coisa que você está vivendo. Repense alguma coisa. Né? Modifique um comportamento. Amanhã, você tem 24 horas para fazer isso. Amanhã, se envolva com isso, por favor, porque não vai valer de nada a gente ter esse tempo, você colocar a palminha aqui e a sua vida sair do mesmo jeito. Então não faça isso com você, por favor. E se você gravar um vídeo, me marca lá, que eu vou ficar muito feliz e vou repostar você. Tá bom? Então, vamos orar? Deus, nós te damos graças por todas essas pessoas que passaram por essa live. Louvamos o teu nome, Pai, porque temos o privilégio de conhecer o teu reino e a tua justiça. E saber que nada nos falta, Senhor, que nada nos falta. Que o Senhor é um Deus de abundância, não de escassez. O Senhor é um Deus de acesso e não de falta, de dificuldade. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. E se eu não tenho falta de nada, eu tenho acesso a todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Quantas vezes, Senhor, nós não temos um coração grato, Pai. Quantas vezes, Senhor, nós não conseguimos enxergar o que temos e colocamos os nossos olhos só no que não temos, Pai. Senhor, nos dá um coração agradecido, Pai. Nos dá um coração, Senhor, entregue a Ti. Um coração feliz, meu Pai, um coração que te enxerga nas mínimas coisas. Não nos deixe ser, Senhor, avarentos. Não nos deixe ser, Senhor, resmungadores. Não nos deixe ser, Senhor, pessoas apequenadas. Mas dá-nos a tua grandeza, Pai. Dá-nos um coração alegre, aquele que aformoseia o rosto, aquele que deixa o nosso rosto brilhante, Pai. Dá-nos um coração alegre, Jesus. Dá-nos um coração alegre, porque tão bem tem feito o Senhor por nós. O Senhor tem cuidado de nós no comer, no vestir, no portar. Nada nos tem faltado, Senhor. E todos aqueles medos que nós temos, Senhor, a grande maioria deles nunca se manifestou, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós louvamos o teu nome nessa noite. Agradecemos pela tua presença, Pai, porque ela é a diferença. O Senhor sabe que a minha oração é a tua presença. Sem ela nada vale a pena, Pai. Por isso, obrigado por aparecer aqui na nossa conversa, por falar conosco e por nos presentear com o teu perfume, com o teu aroma, Senhor. Louvamos o teu nome. Nessa noite oramos para que cada um desses que ouviram possam agir com base naquilo que ouviram, Senhor. Praticar a palavra recebida, Senhor, e ser como aquele que firmou a casa sobre a rocha. Oramos em teu nome. Amém. Obrigado, você que esteve até o final. Que Deus te abençoe e que você possa entrar em ação como um verdadeiro súdito do rei, aquele que está sendo nomeado para algo grandioso nesse tempo. Deus abençoe você. Um abraço e um beijo no coração. Até mais.